Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da Rise Projetos Digitais. E hoje eu vou te contar quando que você deveria usar o LinkedIn Ads e por que você deveria fazer isso. Se você acha que esse vídeo pode te ajudar, já deixa o like, se inscreve aqui no canal, porque o nosso objetivo é sempre estar aqui para te ajudar a melhorar suas estratégias, escolher as plataformas para que no fim das contas você venda mais. Roda a vinheta. Primeiro vamos entender por que a gente deveria usar o LinkedIn para a gente gerar leads qualificados. Quando eu estou falando do LinkedIn, ele tem dois grandes diferenciais em relação a outras plataformas. O primeiro é a segmentação precisa de público, o segundo é a variedade e a efetividade dos criativos. Como assim? Quando eu estou falando do LinkedIn, diferente de Meta, a própria plataforma te incentiva a atualizar suas informações profissionais. Por quê? Porque isso abre portas profissionais para você, abre portas em relação à possibilidade de mercado, de emprego, networking, esse tipo de coisa. Então a plataforma te mantém sempre incentivado a atualizar suas informações. Então, quando alguém troca de emprego, manda lá, faz lá um post no LinkedIn falando que encerrou um ciclo. Você já deve ter visto isso em algum momento. Então, a gente está sempre aí atualizando as informações profissionais no LinkedIn. Para quem anuncia, essas informações profissionais são um grande diferencial da plataforma em relação às outras. Por quê? Porque eu consigo segmentar exatamente, por exemplo, quem é diretor de uma empresa de mais de 500 funcionários no setor de tecnologia com uma taxa de crescimento de mais de 10% ao ano. Essas características, elas tendem a estar atualizadas e eu, como anunciante, consigo pegar essas informações e buscar um público qualificado a partir disso. Diferente de outras plataformas onde você até tem a possibilidade de atualizar alguma informação profissional, mas a galera não atualiza porque não é incentivada a isso, beleza? Essa é a primeira característica importante do LinkedIn. A segunda é a possibilidade de trabalhar formatos de anúncio diferentes. Então, diferente de Meta, que você vai trabalhar Story Feed, quando a gente está falando, e aí Reels, etc., tem alguns outros formatos, mas derivados disso, quando eu estou falando do LinkedIn, eu consigo trabalhar campanha de mensagem, de conversa, de documento, de texto, tenho várias outras possibilidades para trabalhar o meu anúncio. E quando eu estou falando de um público que não é um heavy user de rede social, por exemplo, eu consigo veicular um anúncio que chega na caixa de entrada da pessoa e fica uma notificação até que esse lead entre na plataforma e abra aquele anúncio. E eu pago só pelo envio disso. Então, dependendo do público que você tem, você consegue trabalhar um formato de anúncio muito congruente com esse público para que você capte de fato a atenção. Então existem alguns criativos, alguns formatos de anúncio dentro do LinkedIn que nos trazem uma média de 85, 90% de CTR. CTR é a taxa de clique. Então você consegue fazer com que a cada 100 criativos que você veicule, 100 vezes que você veicula o seu anúncio, 90 delas o teu público clica. Então o potencial é muito grande, especialmente quando eu vou trabalhar a qualificação do público. E é aí que a gente entra na situação de você usar ou não o LinkedIn. A primeira situação que eu recomendo você usar o seu LinkedIn, Ads no caso, é quando você trabalha um público que precisa ter alguma característica profissional para ser considerado ele qualificado. Então, por exemplo, para o teu lead ser qualificado, ele precisa ser um diretor dentro de uma empresa com mais de 500 funcionários, dentro do setor de TI. Você percebe como todas essas são características profissionais e todas elas eu consigo segmentar dentro do LinkedIn? Nesse caso, quando você está trabalhando um tipo de público que é 100% profissional e que é muito visado através da qualificação e não necessariamente do volume, o LinkedIn talvez seja a melhor ferramenta para você trabalhar. Porque você consegue definir exatamente qual que é o tamanho da tua amostra, o próprio LinkedIn te dá qual é o tamanho do público de diretores de empresas com mais de 500 funcionários no setor de TI. Ele já te dá o tamanho e ele próprio sugere o lance que você vai trabalhar para veicular esse tipo de criativo. Então, sempre que você tem um público com características profissionais importantes, o LinkedIn Ads vai fazer muito sentido para você, tá? Essa é a situação 1. Situação 2. Quando você tem uma informação que pode ser a informação profissional que seja a premissa dela. Como assim? Vamos pensar que você vai vender um carro de luxo. Carro de luxo aí de, sei lá, 500 mil reais. Você concorda que você não consegue vender um carro de luxo para quem ganha menos do que 50 mil reais por mês, por exemplo? Nesse caso, a informação que você realmente quer é uma pessoa que ganha 50 mil reais por mês. Não existe como você segmentar em nenhuma plataforma, eu quero pessoas que ganhem 50 mil reais por mês. Existe uma possibilidade de você fazer isso no Google, mas não é assertivo, porque ninguém vai atualizar isso dentro de nenhuma ferramenta do Google ou nenhuma ferramenta de redes sociais. Mas ninguém vai usar essa informação dentro de uma rede social. Então você não consegue chegar diretamente nela, mas você consegue chegar nela a partir de uma premissa profissional. Você concorda que uma pessoa que ganha 50 mil reais, ela tem que ser pelo menos um líder dentro de uma empresa com mais de 500 colaboradores? Por exemplo, alguém dentro de C-Level, diretor, com mais de
500 colaboradores sob seu guarda-chuva, exemplo prático. Então, nesse caso, o que eu faço? Eu uso a informação profissional como premissa para chegar na informação que eu realmente quero, que é uma renda de 50 mil reais. Nesse caso, o LinkedIn Ads também vai funcionar muito bem para você. E qual que é a minha contraindicação em relação ao LinkedIn? Quando o teu jogo não for qualificação, mas for volume. E quando é isso? Quando você vai trabalhar varejo de produtos com ticket baixo. Então você vai vender produtos abaixo de 500 reais e você precisa ter aquelas pessoas que você joga numa página e elas mesmas convertam num self-checkout. Ou seja, elas mesmas conseguem tomar a decisão de comprar e você não precisa falar com ninguém. Nesse caso, o jogo é muito mais volume e muito menos qualificação. Então, se você for usar o LinkedIn para trabalhar volume, provavelmente o custo vai ficar mais alto do que você usar outras plataformas. Então, toda vez que o jogo for qualificação em relação à geração de leads, em relação a perfil de público, vai ser o LinkedIn. Quando for varejo de produtos com ticket baixo e a pessoa puder fazer um self-checkout, talvez o LinkedIn não vai funcionar tão bem quanto outras plataformas. Então, nesse caso, vai para o Meta, vai para o YouTube, vai para o Google, que pode fazer mais sentido para você. Beleza? Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal, porque o nosso objetivo é sempre te ajudar a melhorar suas estratégias de marketing e vendas para que no fim das contas você deixe mais caixa na tua empresa. Abraço e até o próximo vídeo.